Bom dia, hoje são 6 de outubro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRF, Tribunal Regional Federal. O órgão que elaborou as provas foi a FCC, Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: considere as seguintes frases. 1. O editorial calou fundo nos pesquisadores latino-americanos, que a ele reagiram com firmeza. 2. O povo cubano deve decidir, por si mesmo, se precisa ou não de ajuda externa. 3. Ofertas de auxílio podem ser constrangedoras, quando não solicitadas. E aí vem a questão. A eliminação da vírgula ou das vírgulas altera o sentido somente do que está em. E aí 2 pontos. E as alternativas A, B, C, D, E. Muito bem. O que essa questão quer? Vamos lá. Essa questão traz 3 orações aí, uma em cada item. Item 1, item 2, item 3. E essas orações com vírgulas. E o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa em que, eliminando a vírgula ou as vírgulas de cada oração aí, não haja alteração no sentido da oração, entendeu? Você tem uma oração no item 1. Se você retirar essa vírgula que está aí na oração no item 1, será que prejudica o sentido da oração? A mesma coisa no item 2. Você tem oração aí, mais uma oração. Será que você, retirando essas 2 vírgulas na expressão por si mesmo, você retirando as 2 vírgulas, será que isso alteraria o sentido da oração? E na oração item 3, será que você, retirando essa vírgula aí, na oração do item 3, será que traria alteração no sentido do texto? Então, a questão quer que você encontre a única alternativa em que, retirando a vírgula, vem aí a oração a sofrer alteração, entendeu? Veja, a eliminação das vírgulas ou da vírgula altera o sentido somente do que está em, ou seja, naquela alternativa que você vai escolher, certinho? Então você vai procurar a alternativa que traga ali a única oração que, retirando a vírgula ou as vírgulas, essas orações, ou apenas uma, ou as 3, ou as 2, terão seu sentido alterado. Então você vai procurar a única alternativa aí, que traga a oração que, retirando as vírgulas ou a vírgula, ela ficará alterada, mudará o sentido. É essa a alternativa que a questão quer. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, vamos resolver a questão aí. A questão quer que você encontre a única alternativa que traga aí uma, ou as duas, ou as três orações que estão aí na questão, em que, retirando-se as vírgulas, ou a vírgula, ou apenas duas vírgulas, ou apenas uma, retirando essas vírgulas, a oração ficará com sentido alterado. É isso que a questão quer. Então vamos lá. Vamos analisar aí a primeira oração. Traz assim: o editorial calou fundo nos pesquisadores latino-americanos, vírgula, que a ele reagiram com firmeza. Então vamos aqui. Você tem esse que aí, que é pronome relativo. E antes do que, você tem a vírgula aí. Então, será que se a gente retirar essa vírgula, sem essa vírgula aí, será que a oração continuará com o mesmo sentido? Ou haverá mudança com a eliminação da vírgula na primeira oração? Vamos lá, veja aí. O editorial calou fundo nos pesquisadores latino-americanos, vírgula, que a ele reagiram com firmeza. Retire essa vírgula aí. Será que o sentido continuaria o mesmo? Ou haveria mudança no sentido da oração, sem a vírgula? Aí haveria mudança. Na primeira oração, se retirar a vírgula aí, haverá mudança, haverá alteração do sentido. Essa confusão aí, gente, é muito cuidado com isso. Quando você está diante de uma oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. É restritiva quando restringe, quando diminui o conceito de uma coisa. E ela é explicativa quando apenas explica. Quando a oração subordinada adjetiva é explicativa, traz apenas uma explicação, ela vem entre vírgulas, com vírgula, separando da oração principal. Ela vem com vírgula, a oração adjetiva explicativa. Já a oração subordinada adjetiva restritiva, nunca ela pode vir com vírgula, porque ela restringe o alcance do sentido. É o que acontece aqui. Veja bem essa oração. O editorial calou fundo nos pesquisadores latino-americanos, vírgula, que a ele reagiram com firmeza. Aqui, com essa vírgula, temos que a ele reagiram com firmeza, o pronome que relativo, pronome que. Aí, pesquisadores latino-americanos. Então veja, a segunda oração, oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem aí entre vírgulas, separando aí da oração principal, não é isso? Veja a vírgula aí no item 1. Que a ele reagiram com firmeza. Muito bem, como aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa, então aqui está se afirmando que o editorial calou fundo nos pesquisadores latino-americanos, ou seja, os pesquisadores, todos eles latino-americanos, todos eles calaram-se diante desse editorial, entendeu? O editorial calou fundo nos pesquisadores latino-americanos. E a expressão que a ele reagiram com firmeza é apenas uma explicação. Todos os pesquisadores latino-americanos reagiram com firmeza ao editorial, entendeu? Agora, se você retirar essa vírgula aí, no item 1, a oração não será mais oração subordinada adjetiva explicativa, e sim oração subordinada adjetiva restritiva.
restringindo a coisa. Veja aí, sem a vírgula. O editorial calou fundo nos pesquisadores latino-americanos que a ele reagiram com firmeza. Então veja, quando você retira a vírgula aí a oração passa a ser oração subordinada adjetiva restritiva. Sem a vírgula aí, o que está sendo dito é o seguinte, sem a vírgula. Está dito aí que o editorial calou fundo não em todos os pesquisadores latino-americanos, mas apenas naqueles pesquisadores latino-americanos que reagiram com firmeza a esse editorial. Você entendeu? Muito cuidado com oração subordinada adjetiva, porque ela pode ser explicativa ou pode ser restritiva. Explicativa vem separada por vírgula, a restritiva não. Então, a oração nesse item 1, sem a vírgula, ela é oração subordinada adjetiva restritiva. Ela está restringindo, diminuindo o conceito de pesquisadores latino-americanos. Estou dizendo, ela sendo restritiva, sem a vírgula, que o editorial calou fundo não em todos os pesquisadores latino-americanos, mas apenas nos pesquisadores latino-americanos que reagiram com firmeza ao editorial. Aqueles pesquisadores latino-americanos que não reagiram com firmeza ao editorial não foram aqui alcançados pela oração, entendeu? Então aqui há uma restrição. Sem a vírgula existe uma restrição. Com a vírgula, aí passa a ser apenas uma explicação. Então, a oração no item 1, sem a vírgula, é um sentido. Sem a outra, com a vírgula, é um sentido. Sem a vírgula, é outro sentido. Então, a oração número 1, retirando-se a vírgula, ela muda de sentido, altera o sentido. Então, a oração do item 1 é uma oração que a questão quer. Certinho? Veremos as outras. A segunda aí, o povo cubano deve decidir, vírgula, por si mesmo, vírgula, se precisa ou não de ajuda externa. Se você retirar essas duas vírgulas aí, de por si mesmo, retirando-se essas duas vírgulas, será que haverá alteração no sentido da oração? Claro que não, não haverá. Então veja aí, ó, sem as vírgulas. O povo cubano deve decidir por si mesmo se precisa ou não de ajuda. Então você vê facilmente que com essas vírgulas aí ou sem elas, o sentido dessa oração não se altera. Então, esse item 2 aí não é o que a questão quer. A questão quer apenas as orações que, retirando-se a vírgula ou as vírgulas, haverá mudança no sentido. Até agora apenas a oração no item 1. Não é isso? Vejamos aí a oração do item 3. Ofertas de auxílio podem ser constrangedoras, vírgula, quando não solicitadas. Será que se eu retirar essa vírgula aí, haverá alteração no sentido da oração? Claro que não. Não haverá alteração. A oração continua com o mesmo sentido, sem mudança. Veja, ofertas de auxílio podem ser constrangedoras quando não solicitadas. Então você vê aí que com essa vírgula ou sem a vírgula, o sentido é o mesmo, não altera. Então as orações do item 2, com a retirada das vírgulas, não houve alteração de sentido no item 2. Da mesma forma no item 3, retirando-se essa vírgula aí, não houve alteração no sentido da oração. Apenas acontece isso, ou seja, a alteração
o sentido da oração fica alterado, o sentido fica alterado apenas no item 1, ali, quando temos uma oração subordinada adjetiva explicativa com a vírgula e oração subordinada adjetiva restritiva sem a vírgula. Então, a única oração que muda, que altera o sentido, a única oração com a retirada da vírgula é a oração do item 1. No item 2 não houve alteração. No item 3 também não houve alteração. Entendeu? Então, apenas alteração aí no item 1. Vamos agora encontrar a alternativa que traga essa informação, apenas o item 1. Alternativa A, item 1. Então, a alternativa A é a alternativa que a questão quer, porque ela é a única alternativa que traz uma oração em que, retirando-se a vírgula, altera o sentido aí dessa oração, como nós vimos no item 1. Então, a alternativa A é a alternativa correta. A alternativa B diz que o item 2 está errado. No item 2 não há mudança no sentido da oração com a eliminação das vírgulas. A alternativa C de casa diz que é o item 3. No item 3 não há alteração no sentido da oração com a eliminação da vírgula. A alternativa D de dado diz que há alteração nas orações no item 1 e no item 2. Não, apenas no item 1. No item 2 não há mudança de sentido. A alternativa E diz que existe alteração no sentido das orações no item 2 e no item 3. Não. No item 2 e no item 3, não houve alteração no sentido das orações, retirando-se as vírgulas. Então, a única alternativa correta aí é a alternativa A. Houve alteração aí, com a retirada da vírgula, houve alteração apenas na oração do item 1. Do item 1. Logo, a alternativa A é a alternativa correta. Mais um vídeo e muito obrigado.